A paz do Senhor, povo de Deus, aqui é a missionária Josi, diretamente de Londres, apresentando o ADML Podcast. Aqui você vai ter palavra, testemunho, debate, devocional, tudo para abençoar a sua vida. E hoje está aqui comigo a minha amiga, também cantora, Lúcia Gomes. Oi, Lúcia, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, missionária Josi, um prazer estar aqui nesta noite para juntos falarmos, não é? Sobre as coisas celestiais, e é sempre um prazer poder estar aqui somando, e hoje, não é, juntamente com você pela primeira vez, espero que de muitas vezes que ainda virão, não é, teremos aí a oportunidade de estarmos juntos para falar das grandezas do Senhor Jesus. Amém. E conosco hoje estamos aqui com a ilustre presença dos nossos pastores, pastor presidente do Ministério ADML Church, pastor João Amaro, e o vice-presidente, pastor Wesley. É um prazer tê-los aqui conosco. Prazer é todo nosso, prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, obrigado pela honra de poder abrir o nosso podcast, poder estar aqui, ver esse trabalho que eu acredito que é um projeto de Deus para alcançar vidas, para fazer chegar à tua casa, à casa dos ouvintes, à casa de todos aqueles que estão participando agora, a palavra de Deus, conhecimento bíblico, histórico, e é para isso que nós estamos aqui, para servir, e é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Amém. Pai do Senhor Jesus a todos, aqui que vos fala o pastor Wesley. Para mim, motivo de muita alegria estar aqui com vocês aqui. Obrigado também pelo convite. Estamos aqui e tenho certeza que Deus fará grandes coisas aqui no nosso meio, assim como Ele tem feito, e tenho certeza que é um grande projeto de Deus, e louvo a Deus pela vida de vocês, no nome de Jesus. Amém, eu creio. O prazer, com certeza, é todo nosso. E hoje nós iremos falar sobre qual o tema, irmã Josi? Hoje nós vamos estar falando sobre o Ministério ADML London, que significa Assembleia de Deus Missão, em Londres. E queremos falar assim, um pouco sobre o surgimento da ADML London. Eu gostaria de começar aqui com o nosso pastor presidente, pastor João Amaro, daí falar sobre como foi o surgimento, como foi a sua vinda aqui para Londres. Desse tema eu entendo. Esse tema eu entendo, são 10 anos da nossa vida empreendidos dentro desse projeto. A ADML é um projeto que antes de nascer no nosso coração, ele já havia nascido no coração de Deus. Amém. E a gente vê esse confirmar desse projeto ao passar dos dias. E é impossível não ver, não notar que a boa mão de Deus tem feito acontecer. Não é humano. Nas coisas que nós temos visto, a forma com que Deus tem operado, não é ação humana, não é técnica, não é experiência. É misericórdia de Deus que até aqui nos tem guardado, nos tem ajudado. Hebreus 10 e 23, a Bíblia diz: retenhamos firme a nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. E eu vivo isto. No ano de 2013, quando nós estivemos num congresso em Seven Sisters, pela primeira vez na Inglaterra, pregamos ali 3 dias na igreja do pastor Joel, na Christian Life, e ao retornar, estando no aeroporto de retorno para casa, o Espírito de Deus falou ao meu coração que nós deveríamos abrir mão de tudo que estávamos fazendo, de tudo que tínhamos no Brasil, e viéssemos para cá. Não foi fácil, foi uma renúncia dolorosa, porque no Brasil já tínhamos um ministério, estávamos dentro de um ministério conhecido, e conhecido dentro do ministério, na itinerância, pastoreando local, filhos estudando, casa, comprando chácara, estava naquele sonho de uma vida, e parar tudo isso para começar uma nova história. Não foi fácil, não foi fácil, foi um desafio de convencer as pessoas para que eles acreditassem. O maior desafio era a esposa acreditar, os filhos acreditar nesse projeto, e graças a Deus, Deus foi trabalhando, foi Ele quem fez a promessa, e Ele é o mantenedor da promessa. Sim. E as coisas foram acontecendo. Até que quando no mês de março de 2014, nós nos encontramos com as passagens nas mãos e data de viagem para o dia 20 de março de 2014. Chegamos aqui no dia 21 de março de 2014
ficamos hospedados ali em Seven Sisters por 20 dias, Meu Deus. esperando uma definição de Deus para onde íamos, questão de trabalho, porque nós só viemos com uma promessa. Nós não viemos com mais nada além de uma promessa de que Deus faria. Meu Deus. Não vim à busca de trabalho, não vim em busca de dinheiro, não viemos em busca de casa. Viemos com uma promessa de que Deus teria algo para as nossas vidas. Não imaginava onde, não imaginava o tamanho, não imaginava como Deus faria para esta promessa acontecer. E nós ficamos ali, foi um desafio os primeiros dias para alugar casa, para definir qual região de Londres nós estaríamos, qual região da Inglaterra nós estaríamos. E Deus foi trabalhando, colocando pessoas. Poderia citar muitas pessoas, desde o pastor Artemio, irmã Leonilda, foram uma das primeiras pessoas que nos acolheram neste país, da qual eu sou grato a Deus pela vida deles, dos filhos. Pastor Edmar Escárdua, que foi o primeiro a me dar trabalho, me ajudar a arrumar casa, correndo atrás, ligando. Pastor Silas, que eu acho que todo mundo conhece, o Ministério Koinonia, pegava trabalho tão pequenos e dividia trabalho comigo para poder me ajudar. E nós fomos, o Ministério Koinonia nos acolheu no começo, eu falei para o pastor que eu estaria lá cooperando até quando Deus direcionasse a minha vida. No dia 4 de maio, eu vim pregar na Família da Fé, em Anerley. Ministério Família da Fé, era uma comunidade, o pastor Daniel Reis era o pastor. Havia um grupo pequeno de irmãos, na maioria irmãs, que estavam lá. E eu falei com a Edna, com o Eliseu, eu falei, vamos ficar por aqui, vamos ajudar esse pastor, vamos dar uma força para ele. Nós estamos sem ele nem beira, sem direção, sem saber para onde nós vamos. A promessa ainda não via dado início. Eu tinha até começado, aluguei, eu trabalhava quebrando pedra numa construção, eu recebia e pagava aluguel numa igreja em Mitchan, 100 libras por sábado para dirigir culto. O dinheiro acabou e a igreja não cresceu, nós estávamos num lugar isolado, não conhecíamos nada, e de repente, então, vimos com uma promessa frustrada. Meu Deus. Achei nos primeiros semanas que seria desse jeito, que eu ia chegar, pagar um aluguel e que Deus já ia mandar um monte de gente, e nada aconteceu. Nós ficamos lá 8 semanas, eu investi 800 libras, 8 semanas, e nenhuma alma, nada, não aconteceu nada. Ficou eu, minha família e o dono da casa que alugou. Até quando a gente não teve mais condições de pagar, ele pegou de volta o salão e nós fomos cooperar em outros lugares. No dia 4 de maio, nós viemos pregar no aniversário do pastor Daniel Reis e resolvemos ajudar. Nunca fui de comunidade, não tenho nada contra, eu gosto, prego muito, tenho muitos amigos de comunidade, mas somos assembleianos. Sim. Desde quando aceitei Jesus, em 1985. E nós estamos nesse projeto aí. Quando nós conhecemos a igreja, propusemos no coração ajudar o pastor e ficamos ali, 4 de maio, decidi congregar ali e Deus foi trabalhando. Deus foi trabalhando, foi colocando a gente no coração do povo, o povo no nosso coração, até que quando o pastor resolveu ir para o Brasil tirar férias e eu fiquei na frente da igreja. Nesse interim, direcionei o pastor Daniel para ligar na convenção em Brasília, para se tornar Assembleia de Deus, e Deus foi abençoando. Ele foi para o Brasil, quando voltou, já voltou decidido a não ficar em Londres, a permanecer no Brasil. A convenção da qual nós hoje somos filiados a ela ainda, convidou ele para estar lá. E nós acabamos sendo empossados nesse tempo, definitivamente no mês de novembro de 2014, oficialmente como pastor, na época ainda, Família da Fé. Depois reunindo um grupo de obreiros que tinha ali a média de 30 irmãos, 20 e poucos a 30 irmãos, nós mudamos para a Assembleia de Deus Missão em Londres e ficamos trabalhando em Anerley por 6 anos e assim nasceu a ADML. Amém, glória a Deus. Me fez lembrar a história aí quando Deus chama Abraão, né? Sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei. Assim sucedeu com o nosso pastor. Uma história muito linda. Sem saber o que espera, sem saber de se vai haver trabalho. Simplesmente atendendo o chamado do Senhor, né? Mas, vai que eu tenho uma obra. Como eu li o texto aqui, como eu citei o texto de Hebreus 10, 23, fiel é o que prometeu. Dentro de todas as promessas, nós temos que saber quem fez a promessa. Sim. Exato. Nós temos que ter convicção de quem é que nos fez a promessa. Quando a promessa é feita por Deus, Ele é o mantenedor da promessa. Ela não cai por terra, não.
Ele mantém essa promessa, ainda que o caminho não seja fácil. Não quer dizer que Deus prometeu que vai ser fácil. Não vai ser, não foi fácil. Foi desafios, foram muitos desafios. Mas ao longo dessa jornada, houve momentos de desespero, de angústia, e em cada momento desse de angústia, Deus foi acrescentando. Nos primeiros momentos, quando eu me senti família, quando começou a bater saudade, quando nós começamos a sentir aperto, Deus mandou o meu filho Wagner e a Mônica. Quando o Ministério de Louvor começou a nascer, a Mônica chegou junto com o Wagner e eles assumiram uma parte administrativa da igreja, de zelador, de cuidar, a Mônica do Louvor. Então, já chegando o filho, a Nora, já deu um up, já deu um novo ânimo. Então, nós estamos trabalhando. Em uma outra época, bateu de novo uma solidão, uma tristeza, achando que o negócio não ia, que não ia dar certo. E, de repente, Deus vai acrescentando pessoas. Aí foi bem na época que Deus trouxe... nós estávamos ali com, acho que 16 ou 17. Bem na época, Deus trouxe o pastor Wesley, 17. E era presbítero Wesley, e ele veio para visitar, e aí ele ficou ali com a gente ali. E hoje o vice-presidente do Ministério, que bênção. Conte aí um pouco, então, como que foi essa experiência, né, da sua chegada no Ministério para o pessoal. Como eu sempre falo, assim, né, que foi muito difícil para mim, porque eu vim da Itália, de uma situação com a qual pastorei 2 anos ali em Milão, na Igreja Assembleia de Deus também, Madureira. E nessa ocasião a gente saiu um pouco muito triste lá. Eu particularmente, eu saí muito triste. Então, quando eu cheguei em Londres, eu já cheguei aqui decidido em não congregar em igreja brasileira. Então, uau, porque eu fui machucado por brasileiros. Então, como diz outro, assim, cheguei muito ferido, desanimado, triste, cabisbaixo. Então, eu comecei a ficar Fiquei na igreja Metropolitan Church ali do Charles Spurgeon, aqui em Elephant Castle. Ficava ali aos domingos de manhã. E, para mim, eu achava que estava muito bom. Aí, minha esposa, um casal que vinha aqui na igreja, aqui, convidou ela para poder estar vindo conhecer o ministério e tudo. E nós somos assembleianos. Lá, uma igreja mais tradicional, era só ensino. Era uma coisa bem assim, bem quietinha, né? Bem tranquila. Aí minha esposa veio aqui e uma semana ela veio, um mês veio, eu fiquei quietinha e a curiosidade bateu. Eu fui e falei, mas como que é a igreja lá? Eu perguntei, curioso, né? Falou assim, ó, lá o nome é Família da Fé, é comunidade, Família da Fé, mas o pastor lá parece que é assembleiano. Pentecostal. E se tu for lá, você vai gostar, porque o pastor lá, ele tem palavra, é um pastor, você vai gostar. Aí eu fiquei quieto, não fui ainda. Aí, mas na outra semana bateu uma vontade de vir, eu vim. O pastor até lembra quando eu cheguei na igreja com uma jaquetona ali, né, pastor? Cara fechada, sentado no cantinho, machucado, triste, não querendo saber de cuidar de mais ninguém. Então, foi uma coisa mesmo muito ruim que tinha acontecido. E naquele dia ali, eu fico até muito feliz, eu me emociono até mesmo de falar disso, porque eu sentei um pouquinho mais lá atrás, assim, e na hora da pregação ali, eu comecei a ver ali, sabe? Deus começou a colocar no meu coração de volta o desejo de congregar, porque eu estava saindo de uma identidade que não era aquilo que Deus queria para mim. E muitas das vezes nós sofremos porque nós fugimos daquilo que realmente Deus quer para nossas vidas. Então, eu passei esse período, uns 2 anos, sofrendo em prol de, tipo assim, ter que sair da identidade que eu tinha. As minhas amizades, eu via a pessoa nos ônibus aqui em Londres falando em português, eu não conversava. As minhas amizades aqui eram italiano, então até mesmo o ciclo ali com brasileiro eu não queria. Quando eu entrei na igreja, foi assim, se o pastor tivesse... Tudo mudou. Não, se eu tivesse chegado, o pastor falou assim, quem quer aceitar Jesus? Acho que eu tinha aceitado na igreja de novo, mas para a glória de Deus, foi um ministério que eu cheguei, um ministério de palavra, e para mim é fácil falar até mesmo da vida do nosso pastor, uma pessoa, um companheiro mesmo. Deus me deu um pai na Inglaterra, então eu comecei a entrar, fomos aqui como presbítero e fomos na caminhada. Eu voltei para praticamente estar junto com os brasileiros, amo demais a igreja, então aí a identidade foi reformada na minha vida e estou aqui louvando a Deus, glorificando a Deus por esse ministério ao qual tem me acolhido
E eu tenho me apaixonado por esse ministério cada Amém. dia mais. Quanto mais tempo vai passando, mais a gente vai ficando apaixonado por este lugar aqui, que nos acolheu e que não nos colocou o dedo na ferida, mas Amém. ele curou a ferida. Curou. Foi uma coisa que realmente foi um trabalhar grande de Deus. Eu vejo realmente Deus, desde o primeiro dia que eu pisei nessa igreja, Deus ele tem me curado e eu tenho visto várias pessoas sendo restauradas e eu sou uma delas, para Amém, glorificar a Deus glória no a nome Deus. de Jesus. 2017, né? 2017 que eu Que cheguei. benção. Vestiu a camisa do ministério, apoiou, tornou-se amigo, conselheiro, parceiro mesmo para a gente enfrentar desafios, nos acompanhou quantas vezes para Epson nos trem, Nossa, depois do ali trabalho, foi. chegando em casa 1h da Meu manhã. Deus. Verdade. Quantos e quantos GFs hospedou, Nossa. grupos Verdade. familiares 2 anos na foram minha casa. hospedados 2 na anos. casa dele por 2 anos. Quando a gente estava em Anderley, só era um culto semanal. Faltava um dia para a gente dar ensino, dar estudo, e transformamos a casa do pastor Wesley como outras casas, em Bromley, a casa da irmã Ofélia, em Beckham, foram transformados em grupos familiares, onde nós dávamos estudos, cultos de ensinos, cultos familiares, e a casa do pastor, por 2 anos, recebeu esses GFs. Então, foi uma pessoa, uma família, na verdade, não é só porque quando ele veio, a irmã Silvana foi trabalhar com as irmãs, eu lembro a Emily no Ministério de Louvor. Verdade. Então, foi uma família que vestiu a camisa do ministério Verdade. e que tem toda uma história. Se o crescimento, a DML chegou aonde está hoje, ela deve a Deus, em primeiro lugar, toda a honra e toda a glória, mas também o reconhecimento a pessoas que trabalharam nesta base, que estiveram conosco neste início, enfrentando desafios de pessoas que saíram, de pessoas que chegaram, desafios de mudança de locais. Nós Sim. ficamos só na Metodista, em Anderley. Nós ficamos de 2014 até 2019, no início da pandemia. Quando foi no início da pandemia, 2020, né? 2020. Na pandemia, a Igreja Metodista fechou, nós fomos para a praça, nós fomos Sim. para... Então, assim, e houve um grupo que esteve com a gente mesmo, que abraçou, agarrou e não desistiu. Então, hoje nós chegamos onde chegamos, mas não chegamos sozinhos, não. Há uma história, há todo um trabalhar de Deus usando pessoas, usando irmãos, obreiros, irmãs, pessoas que hoje não estão mais com a gente, alguns deles, Verdade. mas que fizeram parte dessa história. E um dia na eternidade, eles receberão também a recompensa por um dia ter estado aqui, por participado, por ter vestido a camisa e chorado junto com a gente aqui nesse ministério também. Amém, glória a Deus. Eu tenho visto esse crescimento, já estou na igreja há 6 anos, 6 e a anos. gente tem visto aí o crescimento, e tem sido coisa linda, coisa de Deus mesmo. A gente vê o mover de Deus, tanto na igreja, quanto no crescimento da igreja. Pastor, fala um pouquinho sobre isso, sobre o crescimento da igreja, sobre os trabalhos que são realizados, os projetos, nós temos muitos projetos aqui. Fala um pouco sobre a igreja para nós. Ó, a DML ela é uma igreja missionária. Haja vista, desde quando nós nos entregamos para Jesus, nós nos entregamos a missões. Nós aceitamos a Jesus já trabalhando. Nós não tivemos um tempo de discipulado, nós não tivemos um tempo de... Não, nós já chegamos, já fomos trabalhar. Nós nos convertemos com 3 meses, já estávamos abrindo ponto de pregação, dirigindo culto nas favelas, na cidade de Campinas. Com 3 anos, nós convertemos em 91, no início de 91. Em 93, nós já estávamos no campo missionário em Palmas. Então, a nossa vida ela foi entregue a missões. Entregue a missões de uma forma mesmo total, Glória de uma a Deus. forma plena. De lá, trabalhamos em Palmas 10 anos. De Palmas, nós fomos para Brasília. Ficamos em Brasília até 2003. Nesse interim, nós fomos para os Estados Unidos, trabalhamos lá um tempo, 2 anos. Voltamos, fomos para Portugal, tivemos um tempo em Portugal, voltamos e aqui nós estamos. E quando nós chegamos aqui, nós chegamos nesse projeto de fazer a obra de Deus. Eu não imaginava que Deus abriria tanto as fronteiras, porque nós viemos sem recurso.
Nós viemos Verdade. sem recursos, nós viemos sem documentos. Para você que talvez esteja assistindo sem documento, não sabe o que vai fazer, achando que nunca vai abrir uma porta, eu também pensei isso. Quantas vezes, nós fomos 6 anos aqui, quantas vezes eu chorei, eu ia para a igreja sozinho, quantas vezes dentro dos trens, no trabalhar, e eu baixava a cabeça e chorava, Deus, será que nós vamos viver esse tempo aqui? Nós não vamos ter documento nunca, e de repente Deus abre uma porta. Amém. Meu irmão entra com um pedido de cidadania através da minha avó, que era italiana, coisa que nós nem sabíamos das bases, nem onde encontrar as documentações. Pagamos uma pessoa, a pessoa levantou e, de repente, no último, já na prorrogação, já quase do segundo tempo, já quase para se desligar da União Europeia, Deus nos dá o documento. Glória a E Deus. nós legalizamos aqui. Quando nós legalizamos a igreja, mas nesse inteirinho, mesmo sem documento, Deus cuidou das nossas vidas, cuidou do nosso ministério, a igreja trabalhou, fez missões, abrimos campo missionário. Durante o período nós criamos o projeto Cristo Realiza Sonho. Nossa, isso aí foi Sim. muito top. O projeto Cristo Realiza Sonho, de princípio, trabalhou sustentando missionários, ajudamos alguns a arrumar carro, outro tirar carteira, outro comprar aparelhagem de som. De repente, nós entramos num desafio maior, que foi construir casas, construir 1, 2, na terceira, já estávamos já na 4ª casa. Desafios foram sendo vencidos, até quando nós saímos da pandemia, entramos num templo com um desafio financeiro muito mais alto, que foi no primeiro andar aqui, no outro prédio. Mas a igreja sempre investindo. Nesse tempo, nós abrimos Portugal, quando conhecemos a pastora Gorete, Sim. e ela aceitou o desafio de começar um trabalho em Lisboa. Começamos Portugal. De Portugal veio congregar com a gente o pastor João Miguel. Quando ele mudou por trabalho para a Bélgica, pastor, vamos abrir. Nós fomos para a Bélgica, abrimos Bélgica. Nesse tempo, nós fomos fazer visita em Cambridge. Fazer uma visita em Cambridge para umas pessoas que aceitaram a Jesus aqui. E, vamos lá visitar. Pastor, minha casa é longe. Quando nós fomos descobrir, era longe mesmo. Mas eu já tinha dado a palavra que ia lá, não tinha mais volta. E aí nós fomos para lá, fizemos um culto e deu certo. E surgiu a igreja ADML Cambridge. Surgiu a ADML Cambridge. Depois nós conhecemos ali o pastor Léo. Conhecemos o pastor Léo, que chegou ali na Irlanda, nos convidou para entrar junto de parceria, e nós entramos, abrimos o trabalho de Waterford. Fomos de carro também, né, pastor? Fomos de carro lá visitar. Na época foi eu, pastor Wesley, Douglas, Wagner e o irmão Ivo. E nós fomos lá, conhecemos a cidade, as famílias, iniciamos o trabalho, dirigimos ali o primeiro culto, da onde surgiu a ADMI, Bênção. Assembleia de Deus Missão na Irlanda. Hoje, já com o retorno do pastor Donizete para a França, já surge a DMF, que é a Assembleia de Deus Ministério Missão na França. Então, assim, nada humano, as coisas de Deus, elas foram acontecendo. As promessas de Deus, elas foram entregues. Deus foi cumprindo promessas na área da música. Eu me lembro quantas vezes nós Verdade. pagamos os Nossa, músicos. Deus. Durante Eu lembro muitos dessa anos, época. nós pagamos músicos de outras igrejas para tocar com a gente, até quando, com uma época, começou a bater um desespero, aquelas loucuras de crente, e eu comecei a andar na igreja e comecei a orar e dizer, Deus, eu quero música, eu quero gente tocando guitarra, eu quero tecladista, eu quero um baixista aqui, Senhor, eu quero... E nós começamos a orar e pedir, e eu escolhia a cadeira, dizer, eu quero aqui, Jesus, eu quero aqui, eu quero... E Deus vem, de repente, foi mandando cantor, foi mandando músico, foi mandando obreiros, e as pessoas bênção. foram chegando e gostando da igreja. Como tem crescido, né? E o aí, ministério. a mão de Deus vem confirmando isso. Então, abrimos essas congregações, ainda o nosso projeto missionário continua ainda, nós temos um trabalho missionário numa cidade muito carente, no sertão do país, do Brasil, em Sergipe, na cidade de Umbaúba. Está lá o nosso missionário sustentado, assalariado aqui da igreja. Agora mesmo, durante essa semana, nós tivemos uma reunião com eles online. Já vai ser alugado um salão, porque a garagem onde está já não cabe mais. Oh, glória. Então, nós já demos ali o aval para eles alugar um salão, para que a igreja cresça, para que a igreja possa se projetar também dentro da cidade.
Então, esse é o nosso trabalho, é fazer missões, ganhar almas, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Verdade. Mas sempre acreditando que estamos debaixo da promessa de Deus. E Deus é fiel, e a mão de Deus tem estado aqui. A cada culto, a cada trabalho, a cada realização, nós vemos a confirmação de Deus. Eu Sim. vejo cada pastor que chega, eu poderia enumerar muitos deles que chegaram em boa hora, como eu citei o pastor Wesley que veio, com o presbítero Wagner, de repente Deus mandou o pastor Geraldo, pastor Júlio, pastor João Carlos, e foi mandando presbítero, obreiros, e vem Pastor chegando. Wilson, Deus foi acrescentando. Pastor Wilson chegou e tantos outros músicos, líderes, na época que vocês chegaram, você, suas filhas, fizeram diferença, deram um up no trabalho, nos ajudaram e vem mantendo. E assim, o que eu vejo? A cada pessoa que chega, a cada pessoa que reconcilia, o que eu entendo? Eu entendo que é Deus dizendo, eu estou cuidando. Aleluia. Para mim, isto não é outra coisa senão o cuidado de Deus para conosco. Pastor, e com base assim, na sua experiência, o senhor já foi pastor no Brasil, em Portugal, conta aí para a gente, que tem muitas pessoas que, inclusive, perguntam. Teve uma pessoa no Brasil que perguntou qual a diferença, inclusive até para cantores que vivem no Brasil, cantores que vivem aqui na Europa, pastores que têm igreja aqui na Europa. Qual é essa diferença? Existe uma dificuldade com relação, comparado ao Brasil? Porque aqui, geralmente, as pessoas falam, não, eu vou para a Europa para trabalhar. Mas, claro, que o cristão fala isso, mas, na verdade, Deus direciona para outro lado, né? Que, no caso, o senhor veio para cá nesse pensamento já, não é? De fazer a obra de Deus, mas tem muitos, a realidade de muitos, inclusive brasileiros, eu, por exemplo, vim aqui para passar 3 anos trabalhando e voltar. Só que Deus tem outro plano, né? Outro direcionamento. Conta aí para nós essa experiência, como que funciona essa questão? Eu já vou avisar, a diferença é gigante. Eu não quero desmotivar você que está vindo, mas a diferença é gigantesca. Pastorear no Brasil, pastorear em Portugal, pastorear nos Estados Unidos, pastorear aqui, cada lugar ela tem a sua realidade. Mas em matéria de dificuldade, aqui eu encontrei a maior de todas. No Brasil, é muito fácil para você crescer igreja. No Brasil é muito fácil para você desenvolver trabalhos. Por quê? Porque você tem um leque amplo de atividades que você pode realizar. Você realiza uma cruzada evangelística, você coloca numa rua 10 mil pessoas, 3, 4, 5 mil pessoas, como fiz inúmeras, tanto em Palmas, São Paulo e em tantos lugares que pastoreamos. Você faz ali, você leva 10 mil pessoas para a rua tranquilo. Você faz um evangelismo, você pega as pessoas, você leva o evangelismo para as ruas, as pessoas abrem as portas da casa e você entra em casas de pessoas que você nunca nem pensou em um dia ver. Sim. Então é uma realidade diferente. Você está na sua língua, você está em meio ao seu povo, você conhece as características de cada bairro, de cada cidade que você vai, cada cidade uma estratégia. Quando você chega em Portugal, como eu fui pastor em Portugal, Portugal também é um lugar onde cresce muito, porque ainda acaba levando-se da mesma forma. Sim. Nos Estados Unidos é diferente, porque eu não consigo entender o que tem nos Estados Unidos. As pessoas, eles chegam nos Estados Unidos, eles procuram a igreja. As pessoas vão atrás da igreja. Eles já chegam e a igreja é as suas primeiras referências. Aqui é mais difícil. Aqui é uma realidade completamente diferente. Por quê? Nós tentamos aqui evangelismo. Mandei fazer 10 mil folhetos. Saímos de casa em casa. O pastor Wesley andou comigo pelas ruas de Crystal Palace, Penge. Nós distribuímos. Não há uma rua, não há uma casa daquela de Penge que nós não deixamos um folheto. E fizemos isso várias vezes. Depois e nós em Catford fomos mesmo, né, pastor? Em Catford também. Aqui em Catford. Eu nunca recebi uma visita na igreja de ninguém. Meu Deus. De um folheto que nós distribuímos. Nunca Verdade. ninguém veio. Nem dessa forma. Então, assim, chegamos aqui, então, isso aí já vimos que esse evangelismo não funciona. Então tá bom, então vamos para a praça fazer culto. Fomos para a praça, pegamos violão, aqui mesmo entre o Milford Tower, ali perto dos mercados. A única coisa que aparecia, uns doidos gritando para lá, uns bêbados que vinham, mas também Oh, meu Deus. não surte resultado, não surtiu, na verdade, resultado algum. E nós ficamos em desespero. Por quê? Eu nunca pastoreei uma igreja
1 ano, 2 anos, a minha família que veio comigo do Brasil, que acompanha o nosso trabalho já há tempo, os meus filhos estão comigo desde o início, meu genro, Carlos e outros que estão com a gente de um certo tempo para cá. Por exemplo, o Carlos, quando veio congregar com a gente, eu estava na Ceilândia e viu que, quando nós chegamos com 1 ano, 2 anos, a igreja já estava crescendo e gente chegando e o trabalho avivando. Então, sempre, rapidamente o trabalho crescia. Aqui nós batemos rede aqui, ó. Jogando tarrafa e pregando, dirigindo culto. Foram 6, 7 anos. Nós entramos aqui em 2014 e nós fomos 2015, 16, 17, 18, 19, 20 para a gente conseguir romper a barreira dos 60. Meu Deus. Para romper a barreira dos 60. Nesse desespero dessa época, Deus, preciso crescer. O que eu faço nesse lugar? Aqui tivemos que reaprender tudo. Porque você vai para a rua, para um evangelismo na rua, só quem fala muito bem inglês. Sim. Eu estou mal trabalhando com inglês, dirá pregando em inglês. Esse já é o primeiro obstáculo. É a primeira barreira. Segundo, o que as pessoas talvez não entendem no Brasil, porque há um certo pensamento no Brasil que as igrejas evangélicas na Inglaterra estão mortas. Que as igrejas pentecostais aqui estão mortas, há um mito que as igrejas o pessoal fuma, que as igrejas... E não é uma realidade. As igrejas pentecostais aqui na língua inglesa, elas estão bem vivas. Bem vivas, são igrejas boas, tem pregadores na rua. Você entra nas igrejas africanas, cabos-verdianas, nigerianas, elas estão lotadas. Estão lotadas, é tanto que quando a gente vem para o culto aqui, o que você vê são pessoas indo para a igreja. Então, quem prega na língua inglesa, tem muita gente aqui pregando na língua inglesa. São muitos trabalhos, são igrejas boas. Conheço aqui vários pastores de fala inglesa, de igrejas boas, igrejas que estão em crescimento. Então, nosso trabalho foi direcionado à fala portuguesa, à língua portuguesa. E esse foi o maior desafio, poder trazer essa comunidade e fazer eles acreditarem. Porque muitos escândalos, muitos aventureiros, não vou dizer escândalo em matéria de pecado, mas muito aventureiro. Muito aventureiro, muitas igrejas que se abrem. Londres, ela parece que, segundo a última estatística que foi feita pela Alliance Pastoral, pela Aliança Pastoral, ela caminha para 200 igrejas brasileiras. Só em Londres, né, pastor? Só em Londres. São 200 igrejas brasileiras. Então, as pessoas aqui, na época, era uma disputa muito grande. Meu Deus. Então, assim, nós viemos já para uma parte onde já não tinha tanta igreja, então o desafio era maior, também não tinha... A comunidade brasileira, na época, não era tão grande. Hoje não, hoje ela até cresceu bem desse lado, mas na época não era tão grande. Então, foi um desafio. Quando nós rompemos a barreira dos 50, foi uma festa. Depois, rompemos a barreira dos 60, dos 100. Eita glória. Então, assim, foram desafios aqui. Subia, né, pastor? Mas voltava. Subia. Incrível. Estava com 120, daqui a pouco voltava para 60. Estava com 150, voltava para 80. Muita gente saiu. Parecendo uma gangorra. É uma igreja de imigrante. A igreja de imigrante, ela oscila muito, porque do mesmo jeito que você recebe muita gente vai embora. Muita gente muda aqui, está animado na igreja, são pessoas boas, pessoas envolvidas, mas de repente arruma um trabalho em tal lugar, uma casa melhor, mais barata no interior, fora daqui, e eles vão embora. Então a igreja embora para o Brasil. Muita gente volta embora. A igreja oscila muito. Nós recebemos muitas pessoas boas. Se hoje nós tivéssemos todas as pessoas que passaram pela DML, que passaram pela nossa casa, porque houve época, teve um dia que minha casa tinha 13 hóspedes brasileiros. Meu Deus. 13 hóspedes brasileiros que tinham chegado, estavam hospedados, tinha gente na sala, tinha gente nos quartos, tinha gente no loft, na parte de cima da casa, tinha gente nos corredores. Houve uma época que nós colocamos colchão no corredor, entre a cozinha, banheiro e o quarto, porque não tinha mais onde hospedar pessoas dentro da nossa casa. Se todas essas pessoas estivessem conosco, nós tínhamos aí por mais de 300, 400 pessoas. Isso é verdade. Tinha muitos, mas é uma igreja de imigrantes. E nós sabemos que igreja de imigrantes, ela oscila muito. Mas nós temos visto que mesmo com toda essa dificuldade, a igreja ela vai criando um corpo. Não é fácil. Não. São 10 anos. 10 anos. Esse ano agora, no mês de novembro, é o nosso aniversário da igreja. Nós fazemos o congresso de aniversário da igreja, celebração. São 10 anos de fundação.
São 10 anos que a DML está aqui e, assim, poderia estar muito maior. Mas são os desafios. São os desafios, são as barreiras. 10 anos. Eu posso incrementar uma coisa aqui? Falando em prol Por mesmo favor. de Londres, da igreja em Londres, eu vou te falar. Para mim, eu achava quando eu morava na Itália, eu fiquei 5 anos na Itália, pastorei somente 2 anos. Quando o pastor fala assim, eu vi a luta que ele teve, porque a gente lutou junto, então sofremos junto aqui. Na Itália, quando nós pastoreamos ali, em 2 anos a nossa igreja tinha quase 80 pessoas. Nossa. Lá cresce rápido. Eu vou te falar, aqui é como diz o outro ali, é batendo a ferramenta ali mesmo em pedras mesmo. É lugar difícil mesmo. Eu achava que o peso em prol de Itália era pesado, mas depois que eu vim para cá, para Inglaterra, realmente eu vi mesmo que aqui tem que ser o verdadeiro evangelho. A ovelha tem que criar ovelha. A ovelha tem que gerar ovelha, porque o pastor ele tem que estar mais em prol ali, cuidando de gerar pastor, obreiros e tudo. Mas se a ovelha aqui não tiver coragem de realmente gerar, não tem como ter crescimento. Lá na Itália eu via que as ovelhas lá elas tinham mais ânimo do que tudo. Porque, infelizmente, as pessoas daqui hoje em dia falam assim, não, quando eu era no Brasil, eu gosto de pensar no Brasil. Mas hoje, para a glória de Deus, nós temos uma igreja que tem de tudo. Tudo para todos, né, pastor? Mas nós temos que entender a questão da obra de Deus aqui na Inglaterra, é uma questão mundo espiritual. Não é só o mundo material, a diferença. Nós vivemos num país onde o ocultismo é fortíssimo. Onde maçonaria, há muitas religiões aqui. Todo esse mundo espiritual aqui é muito forte, muito muito pesado, peso, é a realidade. Sim. É uma realidade aqui. E o sistema capitalista, né, que todo mundo... O peso aqui não é só o clima frio. Sim. O peso aqui é um peso frio é um espiritual. Eu acho que no Deus. capitalismo não, né, pastor? O pastor já pastoreou frio nos é Estados Unidos, eu já tive nos Estados Unidos. Sim, é bem diferente. Bem diferente. Lá não. É como Mas o os pastor Estados falou, Unidos as é um país pessoas- crente. Isso é verdade. Com uma É um base país crente, cristão. uma base Mas aqui cristã. seria, né, pastor? O Brasil é um país com uma base cristã. Portugal é um país com uma base cristã. A Inglaterra também seria. Ela tem um berço, uma formação, muito forte. os Mas grandes se perdeu heróis no meio do do caminho. Evangelho, dessas épocas mais recentes, como John Wesley Sim. e tantos os outros, Spurgeon. Eles fizeram diferença. Porém, a Inglaterra, o Reino Unido, ele mergulhou. Ele mergulhou no ocultismo, Sim. ele mergulhou na cientologia, ele mergulhou... Então, assim, e trouxe um peso. Quando você entra, quando você trabalha, você encontra as barreiras. E tem a questão também das leis. As leis, a parte burocrática aqui, ela trava muito para você poder fazer. Mas Deus vai rompendo. Sim. Deus vai rompendo, são coisas que você não vence de um dia para outro, é perseverança. Tem muitas igrejas que desistiram porque até você romper essa barreira é um sofrimento, é muita sofrimento. lágrima, é muito trabalho. É culto, chegou uma época aqui que a gente tinha culto todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, era culto todo dia. Era vigília, era trabalho, era evangelismo. E era, por quê? Para a gente romper essa barreira. Então, hoje, assim, nós vemos essa barreira em se rompendo aos poucos. Sim. Não alcançamos ainda. Nós temos um projeto muito maior. Nosso projeto maior é ter o nosso templo próprio, é o nosso maior desafio, ter o nosso templo próprio, é alcançar uma igreja que ela já esteja consolidada. Para mim, uma igreja, para se dizer que ela está consolidada num lugar, ela deve ter o seu próprio templo, ela deve ter a sua própria estrutura. Então, assim, estamos nessa luta para que Deus levante em seu povo, levante no meio do seu povo as pessoas que farão essa diferença nesse ministério. Mas é muito difícil. Inglaterra é um lugar onde você vem e reaprende tudo de novo. Mas é uma terra boa. É uma terra que mana leite e mel. Só dá trabalho para você tirar. Só não é fácil de tirar o leite e o mel. E no meio de todo esse contexto que o pastor está falando sobre essas outras religiões que tem aqui na Inglaterra, sobre esse ocultismo, até esse peso, qual que você acha que é o papel da igreja aqui no mundo, aqui na Inglaterra? Qual você acha que é o papel da igreja, tanto para o pastor quanto para o pastor Wesley? Bom, pode ir, pastor, manda. A igreja, em todas as épocas, em todos os tempos,
ela teve o seu papel principal como representante do reino de Deus. Essa, em qualquer lugar, ela vai fazer diferença. Em todo lugar que a igreja chegar, quando eu falo a igreja, eu falo do povo de Deus, seja na política, na administração, nas empresas, nas administrações municipais, estaduais, em todo lugar ela vai fazer a diferença. Sim. A igreja, ela carrega em si a bênção de Deus. O Senhor fez uma promessa para Abraão e disse, olha, aquele que você abençoar, eu vou abençoar. E a igreja leva essa promessa por causa da fé, como filhos de Abraão pela fé. Nós levamos a promessa de Deus. Aonde nós chegamos, a bênção de Deus ela vai chegar. Mas hoje, o papel principal hoje da igreja, além de pregar o evangelho, de anunciar, de trazer a palavra da salvação em si para aqueles pecadores, a igreja ela está aqui como um apoio. As pessoas chegam sem família, as pessoas chegam sozinhos. É um lugar de muita depressão, há muita depressão. Eu nunca trabalhei tanto, com pessoas depressivas, sim, pessoas com crises de ansiedade, crises de pânico, como nós encontramos aqui no Reino Unido, aqui na Inglaterra, num sim, lugar onde as pessoas deveriam, numa ótica humana, não, a pessoa está ganhando dinheiro, ele está conquistando, ele está feliz, mas a pessoa vai descobrir que essa não é a realidade. Ele vai descobrir que ele era feliz e não sabia. Não sabia. Ele era feliz e não sabia. Então, assim, muitas pessoas mergulham nessa crise de ansiedade, nessa crise de pânico, e eu vejo o papel da igreja é aquela que abraça, é a igreja que é aquela que traz essas pessoas para perto, que faz a pessoa se sentir em família, longe da família, se sentir em casa, estando longe de casa. E isso precisa, esse é o papel da igreja. A igreja não pode ter um papel parcial apenas no culto à noite, na retirada dos dízimos e das ofertas, sim, no culto à noite. Não, a igreja tem um papel de amparo, de estar junto, de estar próximo, ainda que tenha todas as dificuldades de horário, de trabalho, de pessoas que moram em quarto, de pessoas que têm a folga toda desencontrada, mas no que a igreja puder aproximar, abraçar e envolver essas pessoas no contexto comunidade, no contexto família, relacionamento, afeto, sentimento, alegria, ela estará exercendo um papel importantíssimo na saúde mental, na saúde espiritual, na saúde física dessas pessoas que chegam. Pastor Wesley. O pastor falou praticamente tudo, né? Mas uma coisa que a pessoa ela tem que sentir também, em prol de nós que somos igreja, é a pessoa se sentir acolhida. Nós batemos nessa tecla muito assim, né? Em prol da pessoa, em termos de depressão, nossos jovens às vezes aí se cortando, é uma coisa que eu fui ver aqui na Inglaterra, essas coisas, onde eu passei 5 anos de Itália, 2 anos de França, eu morei 2 anos em Paris, congregava, eu nunca tinha visto isso. Mas o papel da igreja, o mais importante não é somente inserir e acolher essas pessoas, mas de poder pregar o evangelho para que eles venham ser salvos, porque não existe nada melhor do que quando você é salvo. Porque quando você tem a salvação, acaba tudo, acaba os cortes, acaba a depressão. Às vezes você se sente sozinho, mas você está ali, sabendo que tem um lugar para ser amparado, e é a igreja, que eu creio, assim, no nome de Jesus. A igreja é um lugar de cura, né? Eu me lembro que assim que eu cheguei aqui em Londres, realmente a gente se sente muito só. Tipo, meu Deus, não sei falar a língua, estou sozinha. Mas aí você vai para a igreja sem forças. É impressionante o agir de Deus. E você volta tipo, uau! Ganhei assim, uma energia para vencer mais uma semana. É o renovo de Deus. O renovo de Deus é Teve um amigo domingo aqui que veio na igreja, ele falou, Wesley, eu estava tão pesado quando eu entrei aqui na igreja. Rapaz, eu tô saindo voando. Quantas vezes? Quero ver se você volta domingo que vem. É verdade. Quantas vezes eu também entrei na igreja assim e saí assim, meu Deus, como eu tô maravilhada. Agora ganhei força para mais uma semana. E eu acho que esse é o maior papel mesmo, é a pessoa se sentir em família. E a igreja aqui, ela não exerceu uma atenção só na área espiritual. Tem inúmeras famílias aqui que foram paradas em questão de aluguel, foram paradas em questão de alimento, arrumar emprego. E a igreja envolve. Isso eu não estou falando do pastor da igreja. Nós estamos falando da igreja. Nós tivemos uma época aí que os irmãos faziam
pudim, faziam doce, vendiam para verdade. socorrer pessoas da Isso é própria verdade, igreja. eu lembro. Isso mesmo, bem Que lembrado, estavam pastor. precisando de dinheiro. Então, assim, e esse é o papel da igreja, é cuidar de todos aqueles que Deus traz. Cuidar de todos. Nosso lema na época do Cristo Realização é Fala sobre impossível isso, é bem. fazer para todos. Sim, verdade. Mas também não é desculpa para não fazer para ninguém. Isso mesmo. É impossível a igreja socorrer a necessidade de todos. Até o próprio Jesus, ele disse, olha, os pobres vocês sempre vão ter. Ou seja, é uma realidade do mundo, uma realidade social do mundo. A igreja não tem como resolver este problema social geral. Mas isso ela não pode também omitir de tentar fazer a diferença, de socorrer alguns, de socorrer pelo menos aqueles que se aproximam, aqueles que Deus traz para o seu contexto. Eu conheço igrejas aqui que estão nas ruas à noite distribuindo sopão. Verdade. Eu conheço igrejas aqui que tem todo sábado distribuição de alimento. Eu conheço igrejas aqui que tem um momento ali de ajudar a pessoa a fazer uma matrícula, fazer um currículo. Esses são os papéis da igreja. A nossa igreja, ela já distribui o brinquedo, já distribui alimento, já socorremos pessoas. Então, assim, nós estamos fazendo aquilo que fomos chamados para fazer, que é cuidar de vidas. E esse é o contexto social dessa igreja. Além da parte espiritual, que a DML, nós não estamos neste país para disputar com outras igrejas, ou para mostrar que somos melhor do que outras e melhores do que outras igrejas. Não, nós estamos aqui para fazer a obra de Deus, ensinar a palavra de Deus, pregar o evangelho como ele é, trazer o povo para próximo de Deus, ensinar o povo que viver próximo de Deus é melhor e que próximo do Senhor o Espírito de Deus tem liberdade de agir na nossa vida, de nos direcionar, de nos orientar, de nos corrigir, trazer a graça de Deus através da pregação bíblica cristocêntrica, que esta é uma das principais características de pregação bíblica da ADML, são mensagens cristocêntricas. Não é mensagens que colocam o homem no centro, tropocêntrica, de forma nenhuma. São mensagens cristocêntricas que mostram Cristo para o povo. Então, essa nós não abrimos mão das doutrinas bíblicas, das doutrinas da salvação, as doutrinas bíblicas. E vamos fazendo aquilo que a Bíblia diz assim, que tudo quanto te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. E é assim que nós temos lutado até aqui, nesses 10 anos. Que bênção. Pastor, e para quem está nos ouvindo aí, nos assistindo agora, o endereço desta igreja? Endereços, os Instagram, exatamente, o canal do YouTube. Como que as pessoas fazem para chegar até aqui? Ou está acompanhando online? Tem todo o sistema agora, né? Tem culto aí que passa ao vivo no YouTube. Fala aí para os nossos ouvintes. Isso é bom, obrigado por essa parte aí. A nossa igreja ela está em toda a rede social, muito fácil de achar. Na rede social, Facebook, Instagram, é ADM Missão Londres, AD Missão Londres, no Facebook. No YouTube é ADML Church. A DML Church vai achar. Se quiser conhecer as nossas congregações, é a sigla de cada país. Na Bélgica, ADMB Church, ADMI Church, ADML em Lisboa Church, para conhecer a nossa igreja. Nós estamos em Catford, nós estamos no sul de Londres, na região de Catford, na 5 da Rosenthal Road, em Catford. O nosso postcode é SE62BX. Esse é o nosso postcode. Se você quiser participar dos cultos, nós temos culto de oração toda segunda-feira, é uma bênção. Segunda-feira passada mesmo tivemos uma pessoa entregando a vida para Cristo. Culto de oração na segunda-feira. Às quarta-feira, nós temos culto de ensino, oração das 7 às 7h45, 7h30 às 7h45, e nós temos ali 1h e 10 de estudo bíblico. Inclusive, agora, nós estamos estudando sobre restauração. Estudamos sobre restauração do amor à palavra, agora estamos falando sobre a restauração do altar. Quarta-feira que vem, já fazendo a nossa propaganda, nós vamos estar continuando o assunto sobre restauração do altar. Então, toda quarta. Sexta-feira, Sexta da Vitória, é um culto cheio da presença de Deus, cheio de poder de Deus, tem palavra, tem louvor, tem graça, um ministério de louvor sendo usado por Deus, os adoradores, é um ministério de louvor que Deus deu a esta igreja desde o seu início,
e trabalha com a gente desde o seu início, tem feito uma grande diferença. E todo domingo, às 10 da manhã, tem culto aqui, é um culto família, é um culto adoração, é um culto pode vir, que a bênção é garantida. É isso aí, já aproveite, anote aí para não perder. Acompanhe a nossa programação aqui. Os cultos são uma bênção. Deus realmente tem usado o pastor de forma tremenda. Eu enviei o link do culto, né, no domingo para minha mãe assistir. Ela assistiu e falou, meu Deus, esse pastor tem bagagem. Eu falei, fogo puro. E o que uma das coisas que mais me segurou aqui nessa igreja quando eu cheguei... A palavra. Foi a palavra, porque eu gosto demais. Aí, quando eu vi o pastor pregando ali, eu falei assim, não, aqui é o meu lugar. Não, eu também, onde eu vou aprender. É aqui que eu vou aprender. Quando eu conheci a igreja aqui, eu recebi um convite para estar louvando. E quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus, aqui é o meu lugar. Glória a Deus. E comecei a orar e Deus direcionou tudo, né? No tempo de Deus as coisas aconteceram. E realmente a gente vê que essa igreja, ADML, é uma igreja realmente fundamentada, baseada na palavra e que tenta mesmo, segue os padrões bíblicos. E também, pastor, essa igreja, ela tem vínculo com uma igreja do Brasil, ou igreja independente? Como que é? Nós somos ligados à CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, que tem o seu presidente, pastor José Wellington Júnior. E nós somos ligados à Convenção Estadual no Brasil com o pastor Orcival Pereira Xavier, em Brasília, Distrito Federal. Nós somos ligados a ele convencionalmente. Ministerialmente aqui nós somos independentes, é uma igreja que tem registro próprio, tem aqui. Porém, nós somos ligados à convenção. Inclusive, agora nos dias 16 a 19 de maio, teremos aqui a presença do nosso pastor presidente, de uma parte da nossa diretoria da convenção, que estarão aqui para conhecer. Vai ser a segunda vez, mas eles vieram quando ela estava bem no início, e hoje eles vêm para conhecer ela nessa nova fase da igreja. Então, vão estar com a gente do dia 16 ao dia 19 de maio. Essa igreja tem uma convenção, segue as diretrizes de uma convenção, de um pastor presidente. Estamos debaixo de uma autoridade ministerial. E aqui é isso aí. Que bênção. Tem muitas igrejas boas. Eu quero deixar uma coisa muito clara nesse podcast. Tem muitas igrejas boas dentro de Londres. Tem grandes pastores, tem grandes homens de Deus. Poderíamos citar aqui diversas igrejas que são bênção, que fazem a diferença nesse país. E nós viemos a esse país não para ser a melhor, nós viemos a esse país para ser a igreja, junto com eles, porque eles são a igreja de Cristo. Tem pessoas que chegaram aqui muito, muito antes de nós, tem uma história, tem uma trajetória, estão aqui pagando um preço. Então, nós não viemos aqui para passar à frente, nós viemos aqui para ser igreja junto com eles, para pregar o evangelho junto com eles, para somar junto com eles. Está um no norte, outro no sul, outro no leste. Igrejas que estão há 25 anos, outros que estão há 30 anos aqui, outros que chegaram agora, mas são igrejas boas. E nós temos a nossa identidade ministerial, não, a identidade bíblica ela é geral, mas nós temos uma identidade ministerial, uma identidade litúrgica, e até aqui tem sido bom. Deus tem abençoado, tem pessoas que gostam. Quem gosta de uma liturgia diferente tem igrejas para outro gosto, mas quem gosta de uma liturgia mais assembleiana, de hino da harpa, de círculo de oração, de pregação, de oportunidade, de ouvir um testemunho aqui, um hino aqui, essa é a identidade da Assembleia de Deus Missão em Londres. E agora, com o surgimento aí desse podcast, que eu quero parabenizar vocês, que vem dando a DML uma cara mais moderna. Eu ainda sou um pastor dinossauro ainda. Eu ainda sou da idade da pedra. Dá uma gravata aí, tipo... tirando a camiseta de hoje, a paisana, mas eu ainda sou da idade da pedra. Mas Deus tem mandado as pessoas que têm dado uma cara mais moderna para o ministério, na parte do louvor, na parte da administração, da sonoplastia, e agora com a questão do podcast, que vem dando aí um up bem bacana no ministério, que faz um trabalho legal, como este de hoje, de mostrar o que é a igreja, as suas características, sua fundação, a sua história, e como outros temas que nós vamos ter aqui, que eu acredito que o podcast vai trazer muitos temas bacanas para que as pessoas possam entender, conhecer, ter aí as suas dúvidas, porque a realidade é o seguinte, as pessoas estão na igreja, mas eles têm muitas dúvidas.
Muitas dúvidas. E eu acredito que esse trabalho que vocês estão fazendo, junto com a direção, com toda essa administração, porque nos bastidores nós temos aqui hoje irmã Josi, junto aí nas entrevistas, irmã Lúcia, mas nós temos nos bastidores aqui uma equipe bacana. Eu posso olhar aqui ao meu redor e ver aqui o Carlos, ver aqui o irmão Gustavo, a Emily, a Raquel, que estão envolvidos nesse projeto aí. Então isso é bacana, é louvável, glorifica a Deus. E eu faço esse convite para você que chegou, o podcast vai chegar na sua casa, vai chegar aí na sua rede social, que você joga ele para frente, compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares, compartilha nos grupos aí e faça as pessoas conhecerem um pouco tanto da história quanto da Bíblia. Fala que você encontrou uma igreja em Londres agora e pode vir para cá que tem. Pode vir. Ô, pastor Wesley, você também acha que o podcast é algo importante na sua visão, para a igreja, para a extensão da igreja, para aquele que, né, não pode estar aqui, mas está assistindo a gente? O que você acha sobre isso? Eu sou uma pessoa que eu gosto de acompanhar. Eu acompanho podcast, até mesmo no Brasil, alguns ali, aqueles que me interessam, eu acompanho. E eu tenho certeza que isso aqui vai ser de grande importância, como foi dito aqui. Nada, às vezes a pessoa está do outro lado ali, às vezes triste, desanimada, aí vai lá, entra ali e acaba abençoando a vida dessas pessoas. Então, tenho certeza absoluta que está somando muito. Como o pastor falou, é algo novo. Sim. Mas eu tenho certeza que é para glorificar a Deus. Então, isso aí, quando é para glorificar a Deus, nós louvamos a Deus por isso. E deixa Deus usar vocês aí, grandemente, aí que vai ser bênção. Bênção pura. Eu já quero aqui agradecer a vida do pastor João Amaro. Gratidão é nossa. Obrigado por estar aqui conosco, explicar sobre a ADML London. Foi muito importante, né, a gente saber mais, quem está nos assistindo também conhecer. Pastor Wesley, obrigado pela sua presença. Um pouquinho meio acanhado, porque eu sou muito vergonhoso, então eu sou meio acanhado, mas glória a Deus pela vida de vocês aí. E precisar, chama o pastor João Amaro. Cantora Lúcia, obrigado pela sua presença, foi bênção pura. Amém, obrigado. O prazer é meu de poder estar aqui, né, participando desse projeto lindo, maravilhoso, que é de suma importância, que eu acredito, né, para estarmos aí falando sobre as grandezas de Deus através desse podcast. E é isso, finalizamos mais um programa muito abençoado com a participação dos nossos pastores. Amém. E que Deus possa nos proporcionar mais momentos como este, né, para estarmos falando aí. A próxima vamos chamar aí para falar algum tema sobre algum tema dentro das Escrituras, né? Chamar o nosso pastor presidente, que tem conteúdo aí para mais de 1000. Estamos aí para servir. E é isso aí, obrigado, Deus abençoe. E você que está nos assistindo, logo teremos aí mais conteúdos para abençoar a sua vida. Deus abençoe. E a irmã Josi, missionária Josi. Obrigada a vocês, obrigada a vocês que têm assistido. Curte, compartilha. Aqui para o crescimento e para o conhecimento da palavra de Deus. E vamos estar aqui cada vez mais trazendo temas para você, para o seu crescimento, seu desenvolvimento. Amém? Deus abençoe, obrigada. Povo de Deus, fica na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Obrigado a todos, Pai do Senhor, Deus abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima, tchau, tchau.